Você quer saber o que é React Native, como começar a criar o seu primeiro app, que equipamentos usar e quais são as vantagens de usar o React Native? Então fica comigo nesse vídeo. Meu nome é Márcio Bueno, sou professor de linguagem de programação há 20 anos e nos últimos 5 anos eu venho desenvolvendo aplicativos com React Native. Tá? Então assim, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é React Native, quais são as vantagens de usar, empresas que usam o React Native. Então, vamos mostrar alguns exemplos de empresas que estão usando extensivamente React Native dentro delas. Equipamentos necessários, né, em termos de computador e dispositivos móveis para usar e desenvolver. E no final vou mostrar mão na massa para vocês fazerem um pequeno exemplo, assim, como se fosse um Hello World do React Native. Então, o que vem a ser o React Native? Ele é um framework para criar aplicativos nativos usando React. E aí, o que vem a ser o React? O React foi uma biblioteca, né, criada no Facebook para desenvolver websites. Então, você, usando o React, consegue desenvolver sites com ele, sites para web, né? Então, você, usando um sistema um pouco diferenciado, né? Em vez de você ter um arquivo só, como o HTML normalmente funcionava, o React passou a ter, eu crio o meu site usando componentes reutilizáveis. Então agora eu quebro o meu site em vários pedaços. Por exemplo, o header, né? O cabeçalho é de um jeito, o menu aqui lateral de outro jeito, o rodapé tem um outro componente. Então você começa a quebrar a estrutura da sua página usando esses componentes reutilizáveis que são independentes entre si, mas eles interagem. Tá? Então, muita gente já usava o React para desenvolver sites e o Facebook agora, né, em 2015, ele criou o React Native para usar essa mesma ideia de ter componentes, você agora implementar um aplicativo para celular, em vez de simplesmente fazer um site. E um grande diferencial é que é nativo. Não vai ser um aplicativo JavaScript rodando num browser, não. É um aplicativo nativo. Então, a ideia deles é Learn Once, Write Anywhere, que quer dizer aprenda uma vez e escreva para qualquer plataforma. Então, eu posso agora escrever, usando essa ideia do React, um site como um aplicativo. Tá? Você não vai reaproveitar o mesmo código, pelo menos no estágio atual. Eles têm algumas ideias aí para fazer um único framework, você implementar um único código que rode em celular e na web. Já existe, você tem como fazer isso, mas ainda não é o padrão. Por enquanto, você teria que escrever um código para web e um para celular. Só quando você escrever para celular, você escreve um só e vai usar no Android e no iOS com o mesmo código. Combina as melhores partes do desenvolvimento nativo, porque o usuário que está acostumado com um telefone, né, um iPhone, usando o ambiente do iOS, quando ele pegar o seu aplicativo, ele vai ter a mesma sensação que ele estivesse usando um aplicativo nativo, porque ele está realmente usando os componentes nativos daquela plataforma. A mesma coisa com o Android. Tá? Então, isso é interessante e ele usa a ideia do React, porque o React é muito bom para essa parte de componentização. Você cria componentes, esses componentes interagem entre si e fica muito mais simples você desenvolver algo quando você cria numa estrutura bem modular. Né? Como é que você escreve o código React Native? Você pode escrever usando JavaScript ou TypeScript. Agora, independente se você escrever em JavaScript ou TypeScript, ele vai renderizar código nativo, ele vai renderizar os componentes nativos daquela plataforma específica. Tá? E aí eu vou falar de algumas vantagens. Existem inúmeras outras vantagens, mas aqui eu vou só colocar algumas, certo? Que é, primeira coisa, 95% do código-fonte é compartilhado entre Android e iOS. Por que não é 100%? Vocês vão
à medida que forem usando, vocês vão ver, eu quero fazer uma personalização, uma customização que é um pouquinho diferente para o iOS e o Android, né? Eu quero que a minha aplicação ela se torne mais natural possível para aquela plataforma. Então, às vezes eu faço um código diferenciado. Quando você está usando o React Native, dependendo se você quiser alguma coisa muito específica, alguma biblioteca muito específica, às vezes você não consegue aquela biblioteca que ela rode no Android e no iOS. Aí o que a gente consegue fazer? A gente pega uma biblioteca que tem aquela funcionalidade do Android e uma outra biblioteca que tem aquela funcionalidade que a gente quer no iOS. Então a gente vai escrever dois códigos diferentes e por baixo, quando ele tiver no Android, usa a biblioteca A, quando tiver no iOS, usa a biblioteca B. Tá? Então esse tipo de coisa a gente consegue com o React Native, né? E essa biblioteca A e B, se não existir, é o que algumas empresas grandes fazem. Ela vai lá e implementa aquela biblioteca que não tem aquele recurso que ela está precisando. Tá? Mas pequenas, médias empresas e desenvolvedores freelancers normalmente não partem para isso. Pega uma biblioteca que já está pronta. Né? Uma coisa muito legal do React Native é o Fast Refresh. Né? Se você já programou em alguma linguagem de programação, como Java, o que você faz para testar um código que você fez? Você implementa o código, tem que compilar ele e depois executar. No caso de você estar fazendo isso com um celular Android, você tem que compilar, pegar aquele código compilado, jogar para o celular e aí sim executar. Então imagina, você quis aumentar um pouquinho o tamanho da fonte de um texto. E aí quer ver se agora ficou legal ou se tem que aumentar um pouquinho mais essa fonte. Aí você vai precisar compilar, jogar no celular, rodar, eita, não ficou legal. Isso é uma coisa muito entediante. Então, com o Fast Refresh, o que acontece? O seu código que você joga para o celular já foi enviado. Você vai lá, modifica, por exemplo, o tamanho da fonte, salva o seu código JavaScript e ele automaticamente já atualiza no celular, sem precisar reiniciar o aplicativo. Na tela atual, ele vai lá e muda o tamanho da fonte. Então você consegue ver na hora qualquer alteração que você fez, sem precisar recompilar e enviar esse negócio todo para o celular novamente. Tá? Isso fica de forma automática. Salvou o arquivo, o ambiente lá do React Native ou do Expo, dependendo de como você esteja usando, já compila aquele seu código JavaScript e já passa a diferença para o celular. Então é uma coisa bem rápida e facilita muito o desenvolvimento da parte de interface gráfica da sua aplicação. Ele tem uma boa documentação, não é das melhores, às vezes tem algumas coisas um pouco confusas, né, mas ele tem uma boa documentação, é extensa, tem muito tutorial, tem muita coisa disponível, então documentação e exemplos de código React Native vocês não vão ter problema. Lá no site tem um blog anunciando as novidades, então vocês acompanhando lá, vocês conseguem ver, opa, saiu a nova versão do React Native, o que ela trouxe de bom, surgiu esse novo engine aqui para deixar o React Native mais rápido. Então, todas as novidades vocês conseguem acompanhar lá pelo blog do próprio React Native. Tem muitas palestras do time de desenvolvedores de React Native, então isso é legal, vocês veem palestra do pessoal que realmente desenvolve o React Native, tá? Então isso é muito legal. O código é livre, então não tem aquele problema de ser código proprietário e você ter que passar a pagar ou não ter mais poder usar aquele ambiente. E ele é mantido tanto pelo Facebook quanto pela comunidade. O Facebook ele mantém desenvolvedores focados em melhorar o código React Native. E a comunidade também ajuda muito escrevendo código para o React Native. Só um exemplo aqui. No final, quase tudo são views. Né? Se eu tenho uma tela como essa aqui que vocês estão vendo, né? Eu tenho um café menu aqui. E do lado de cá, esse aqui é um Android, um iOS, e esse aqui Android. Então,
O que acontece quando você tem um código? Né? No Android, normalmente, ó, o menu é em cima. No iOS, o menu é aqui embaixo. Ó. Então, outra coisa, se você pega agora um item aqui, como esse Bounceball, no final é uma view. Você tem um image view, tá? Tem um grupo, um view group aqui, tem um image view e um text view, certo? Então, no React Native você tem uma view, uma imagem e um texto. Isso vai se representar o quê? No Android, essa view de fora vai ser um view group. No iOS vai ser um UI view. O seu código vai só escrever view, mas ele vai transformar no iOS em UI view e no Android em view group. Mesma coisa uma imagem. Uma imagem no Android ele transforma como uma image view. No iOS ele pega o componente nativo que se chama UI Image View. Tá? Então isso é transparente para você. Você não entende, você não precisa mexer com esses nomes dos componentes nativos. Tá? Você coloca que você quer usar uma view e automaticamente, se for Android, ele transforma num componente, se for iOS, ele transforma em outro componente. Tá? Então isso é uma coisa interessante lá do React Native. E aqui um outro exemplo. Componentes eles são realmente nativos, tá certo? Isso é o grande diferencial aí do React Native para outras bibliotecas híbridas, né? Outras frameworks híbridos, porque nesse exemplo aqui eu tenho uma view, tenho um scroll view aqui, já que se eu tenho muitos textos eu quero scrollar. Como é que isso aqui é captado aqui? Vamos supor, eu tenho um app e esse meu app é dividido em algumas partes. Eu tenho um cabeçalho, que é o que vocês estão vendo aqui em cima, que está num arquivo diferente. E tem o corpo. No corpo eu tenho esses vários textos. Então no corpo eu tenho esses vários textos dentro dele. Então, o meu app, que mostra essa página principal, como se fosse a minha home, ele é modularizável. Eu tenho aqui uma parte que é o cabeçalho. Aí, opa, mas cabeçalho em Android tem que ser muito diferente do cabeçalho no iOS. Então deixa eu personalizar isso. Como é que eu personalizo isso? Usando isso aqui, ó, header.android.js. Esse ponto Android está dizendo que esse arquivo só vai ser executado em celulares Android. Aí você escreve aqui header.ios.js. Então, esse cabeçalho aqui só vai executar em celulares iOS. Agora, essa parte de texto ela é igual para o Android e iOS. Então, você escreve somente um arquivo JavaScript. Então, por isso que a gente fala que 95% do código ele é igual nas duas plataformas, mas tem uma percentagem, quando você realmente quer fazer essa diferenciação, que você escreve códigos diferentes. Tá? Então, nessa visão aqui, o que acontece? Eu tenho meu aplicativo que tem que eu estou chamando que é um cabeçalho, meu cabeçalho usa uma imagem e um texto. Aí essa imagem vai ser transformada em um componente nativo do Android ou iOS, e esse texto vai ser transformado num componente nativo do Android ou do iOS, dependendo do contexto. Certo? Então, você faz esse código genérico aqui e por baixo ele realmente vai chamar os componentes nativos de cada uma das plataformas. Tá? Então, isso vai ser bem interessante, né, para o usuário, para a experiência do usuário, porque ele vai ter essa noção que ele está realmente usando um aplicativo nativo. Tá? Isso é a grande sacada aí do React Native. Vamos ver como exemplo algumas empresas que utilizam o React Native. Tá? Por exemplo, SoundCloud. Né? A SoundCloud fizeram o aplicativo deles, SoundCloud Pulse, usando React Native. Tá? Então isso aqui é do blog deles, de desenvolvedores, e mostrando por que eles mudaram, né, migraram de aplicativos nativos para React Native. Então dá para vocês darem uma olhada lá
no site do próprio SoundCloud, né, a parte de desenvolvimento deles. Aqui é um outro exemplo. Ó. Vê quantos aplicativos a Microsoft tem usando React Native. Né? OneDrive, Outlook, Word, Excel, PowerPoint. Esses softwares todos da Microsoft que rodam tanto em Android quanto em iOS, eles foram desenvolvidos usando React Native. Tá? Então, apesar da Microsoft também ter o Xamarin, né? Mas o Xamarin eles adquiriram há algum tempo atrás. O Xamarin não era da Microsoft, mas a Microsoft comprou o Xamarin. Então, eles também investem no React Native. Tanto é que tem um port lá, né, uma biblioteca do React Native, que é o React Native para Windows. Então, você consegue desenvolver aplicações para Windows usando o React Native, com esse porte da Microsoft. Então, apesar da Microsoft ter o .NET, ter o Xamarin, eles também usam React Native. Uber Eats, né? Então isso aqui é do blog lá do Uber Engineering, eles falando, né, que quando eles foram desenvolver o Uber Eats, já que eles tinham várias partes aí, precisava do entregador, precisava do cliente, precisava do restaurante, então tinha que implementar várias funcionalidades diferentes e eles partiram para usar o React Native quando eles foram implementar o Uber Eats, né? Um exemplo também aqui é o Instagram, né, do próprio Facebook agora, né, que eles usam código React Native, né, para desenvolver esse app. Então, assim, só mostrando que empresas grandes continuam usando. Algumas empresas grandes saíram do React Native e tem outras empresas que estão entrando no React Native. Tá? Não é uma tecnologia que está morrendo. Tá? Tem muito desenvolvimento sendo feito, muitas novidades e é um mercado ainda que tem bastante interesse para as empresas, né, desenvolver aplicativos usando React Native. Equipamentos necessários. Vamos falar um pouquinho de equipamentos que você vai precisar quando vocês estiverem desenvolvendo para React Native. Tá? Então, a gente tem que ter um computador para escrever o nosso código-fonte. E na hora que a gente está desenvolvendo, né, eu estou criando o meu código usando React Native, eu posso ter qualquer OS. Eu posso ter uma máquina Windows, máquina Linux ou macOS. Tá? Então, na hora que eu estou desenvolvendo, eu posso fazer isso em qualquer sistema operacional. Quando eu quero publicar esse meu app na loja lá do Android e na loja lá do iOS, aí, se eu quiser publicar para o Android, eu posso ter qualquer SO. Agora, se eu quiser publicar na loja lá do iOS, eu realmente vou precisar ter um Mac. Então, o macOS, ele vai ser necessário, por exemplo, eu quero compilar o meu código e mandar esse meu código para o meu iPhone para testar aqui. Então, esse tipo de coisa, se você não estiver usando o Expo, por exemplo, né, em outros vídeos eu vou explicar um pouquinho mais a diferença do React Native CLI para o Expo. Tá? Então, se você estiver usando o Expo, você consegue não precisar compilar e jogar no seu celular, porque ele já tem um aplicativo lá do Expo para rodar as suas aplicações de teste. Agora, quando você tem que implementar e publicar na Apple Store, né, você vai precisar ter um Mac. Se você não está usando o Expo e quer jogar esse código que você acabou de compilar no iPhone, então você também vai precisar ter um Mac. Tá? Então vai depender aí de que modelo você vai seguir, mas a princípio para desenvolver você não precisa ter um Mac, a não ser que você realmente depois queira fazer a publicação. Aí você inclusive tem gente que usa essas máquinas alugadas, né? Na hora você aluga uma máquina na internet, um Mac OS, você aluga um Mac, faz a compilação, gera
e pode até apagar aquela sua máquina virtual lá, né? Então tem gente que faz esse aluguel de macOS só para fazer essa publicação. E durante todo o resto usa uma máquina Windows ou Linux. Tá? Que outros dispositivos móveis vocês vão precisar? O ideal é você ter vários tablets, vários celulares. Por quê? Porque tem tamanho de tela diferente. Às vezes você quer testar o seu aplicativo e no Android 10, o Android 9 muda um pouco. Aí você precisa de um celular com Android 9, um celular com Android 10, um celular com iOS 11, iOS 10. Aí você tem essas variações. iOS 13 agora, né? Então você tendo vários dispositivos de teste vai facilitar a sua vida. Então, numa empresa, normalmente elas têm um conjunto aí de dispositivos para testar. Esse é o ideal. Ter vários tablets e celulares rodando tanto Android quanto iOS. É possível utilizar apenas simuladores de Android e iOS, certo? Então, eu não tenho esses celulares. Dá para eu testar? Tá. Existem simuladores, emuladores, que testam diversos tamanhos de tela diferentes, diversos SO diferentes. Então você roda lá um simulador Android e aí você vai poder testar diversas versões do Android, inclusive um Android com uma tela menor, um Android com uma tela maior, porque a gente precisa fazer esse tipo de verificação quando a gente está desenvolvendo um aplicativo, né? Eu quero que meu app funcione bem em qualquer tipo de tela. Então, eu preciso testar com telas diferentes, senão eu não vou ter essa garantia, né, que vai ficar bom em telas diferentes. Tá? Claro, se eu quero um simulador de iOS, aí sim eu preciso ter o quê? Um Mac. Tá? Aí dentro do Xcode lá, ele instala vários simuladores, aí você pode rodar um simulador lá de iOS. Então, ou você tem um iPad, ou um iPhone, ou um Mac com simulador, dá para você também testar algumas coisas usando uma plataforma lá do Expo, tá? Você entra numa fila, né? Porque normalmente tem muita gente querendo usar esses simuladores gratuitos, vamos dizer assim, e você roda a sua aplicação num dispositivo virtual da Apple, tá? Com isso, você não precisa ter um computador Apple, mas aí você vai entrar nessa fila para poder liberar um simulador virtual para você fazer o teste da sua aplicação. Tá? Então, isso é uma outra possibilidade aí que você tem, né, para desenvolver. Então, no mínimo, você vai ter o seu celular que você vai testar. Se tiver outros melhores, se não, você pode usar alguns simuladores, emuladores, para resolver esse problema. E aí, vamos ver um pouquinho, né, de mão na massa. Eu quero só mostrar um Hello World, né, que a gente consegue no próprio site lá do React Native, tá certo? Então, vamos passar aqui para essa parte. Aqui no site do React Native, reactnative.dev, tá certo? Ele tem aqui alguns exemplos e tem exemplos iterativos, tá? Tente usar esse tipo de código. Se você clicar aqui no Get Started, né, iniciando, ele mostra alguns códigos. Esse código aqui ele está usando justamente o snack lá do Expo, tá certo? Deixa eu abrir aqui. Esse aqui é o exemplo do Hello World, né? É o exemplo do Hello World do React Native lá Expo. Tá? Então aqui é só para vocês terem uma ideia de um código do React Native, tá certo? Aqui a gente tem os importes, parecido com o que a gente tem no Java normal, né? A gente tem vários importes de tudo que a gente quer usar. Esse é o meu componente, o meu aplicativo. O meu componente aqui, ele tem uma view. Aqui do lado, vocês podem ver,
eu tenho um simulador, estou usando a própria web. Você pode clicar aqui que ele cria um dispositivo mesmo, mas aqui ele pelo menos renderiza e dá para a gente ter uma ideia mais rápida, né? Aqui fica mais lento e você tem que entrar nessa fila para conseguir uma máquina disponível para você, ou você testa no seu dispositivo. Você gera um QR Code aqui e aí você testa no seu celular, desde que você tenha instalado o Expo no seu celular. Tá? Mas vamos ver aqui renderizando para a web mesmo. Por exemplo, eu tenho uma view. Então, a minha página inteira é essa minha view aqui que vocês estão vendo aqui. E ela tem um estilo. Olha aqui um exemplo do estilo. Ah, ele está dizendo, a cor é esse cinzinho que vocês estão vendo ali. Eu posso mudar. Ah, e se eu quiser uma cor amarela? O React Native já tem várias cores, ó. O meu código aqui ficou amarelo. Essa é a história daquele fast refresh que eu estava falando para vocês. Escrevendo o código, ele já mostra, né, sem precisar você ficar recompilando, jogar, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ele volta a cor antiga, tá? Esse cinzinha voltou para cá. Outra coisa, fora a minha view, dentro da minha view ele diz, ó, primeiro eu tenho um texto e depois eu tenho um card. Então, primeiro eu tenho um texto, esse vocês estão vendo aqui, e depois eu tenho um card. Eu posso mudar esse texto aqui. Bem-vindo ao desenvolvimento com React Native. Tá? Então, coloquei o texto aqui, olha, já se reflete aqui como é que vai ficar. Esse meu card aqui tem algo dentro dele que ele chamou de Asset Example. Olha, isso aqui está sendo importado. Então, isso aqui é uma coisa que eu estava falando para vocês no início, que a gente tem a nossa página dividida em componentes. Então, eu tenho um texto e um card, e mostrando um card de exemplo. Aí, olha, é um outro arquivo, ó, Asset Example. Aqui ele está dizendo, olha, o que é esse meu asset? Eu tenho uma view, né, que é essa view que vocês estão vendo aqui, com fundo branco, com esse retângulo aqui, né? Dentro tem um parágrafo, né, um estilo, um texto aí, e o texto é arquivos locais podem ser importados clicando e arrastando aqui dentro desse editor. Tá vendo essa parte aqui? Se você vier sei lá, aqui no Windows Explorer, arrastar um arquivo para aqui para dentro, você já consegue mostrar um ícone. Por exemplo, o ícone do Snack é justamente esse ícone aqui. Se você vier e trocar, e você pode pôr outro. Tá? Aqui ele está dizendo, olha, eu vou usar aquele meu ícone em algum canto. Tá? Eu tenho uma imagem, essa imagem é esse meu ícone aqui que está no meu asset. Tá? Beleza. Então, voltando aqui para a minha aplicação, eu tenho um card. Que card é esse? Eu estou usando aqui React Native Paper. Então, o React Native Paper é uma biblioteca de interface gráfica para o React. Só como um exemplo aqui, olha. O card do React Native Paper, ele mostra código e propriedades. Por exemplo, tem o Elevation, o OnPress, tem o Style. Ó, eu posso criar um estilo para esse meu card. Então, como é que a gente faria isso? Né? Um exemplo bem simples. Eu venho aqui no meu objeto, que tem todos os meus estilos, e eu crio um estilo novo aqui. É um objeto JavaScript. Então, eu vou chamar esse estilo de card e abre e fecha chaves para mostrar que é um objeto JavaScript. Eu vou colocar só alguma coisa bem simples. O background, pode ver que já tem um autocompletar para a gente. O background color, para mim, eu vou usar um bege. Então, ao invés de ficar branco aqui, fica... não sei se deu para perceber a diferença. Deixa eu colocar desculpa. Deixa eu deixar o bege mesmo. Vamos lá. Ele está dando até um erro aqui, dizendo, olha, você criou um estilo e não está usando esse estilo. Né? Então, a gente já tem o S-Lint que vai mostrar erros que são usuais. Então, ele não vai deixar você, ele já vai dar um alerta, olha. Se criou um estilo, use ele. Aí eu vou usar aqui, ó.
eu quero que meu estilo seja esse objeto aqui, que se chama styles.card, que é o nome que eu dei ali. Aí pode ver, agora não está mais branquinho, agora ele está com o fundo bege. Tá? Isso é um estilo aqui que a gente acabou de criar e associou com esse componente. Por exemplo, eu posso também colocar que ele tem um border width de 5, por exemplo. Então, agora estão vendo aqui uma borda preta de tamanho 5. Preto por quê? Porque é o padrão aí da borda, mas eu posso mudar essa cor. Border color, 2 pontos, verde. Aí agora, ó, a borda aqui ficou verde. Certo, então, beleza. Isso aqui é só um exemplo de um Alô Mundo, né, que já tem mais de um arquivo associado, né, e a história da componentização. A minha página tem um texto e tem um card que tem um exemplo de recurso que eu estou usando aqui. Então, quando você vai nesse arquivo, ele mostra, ó, eu estou usando o recurso que é um ícone, que está até em outra pasta, na pasta Assets. E aí eu consigo aqui usar. Tá? Então, esse aqui é o primeiro exemplo, para vocês verem que se vocês quiserem fazer um código bem simples para testar, para ver se vocês acham interessante esse ambiente, vocês não precisam ter nenhum aplicativo instalado na sua máquina, você não vai nem precisar ter o celular para testar. Você consegue fazer isso aqui usando esse snack do React Native aí do Expo. Já consegue visualizar como é que ficaria o seu app. E se você clicar aqui em My Device, instala o Expo no seu celular e pega esse QR Code usando o seu celular, que aí você já vai ver esse exemplo que eu estou vendo aqui no próprio seu celular que você tiver. Aqui você pode usar, criar uma conta no Expo, no Snack. E aí você cria uma conta e aí você pode salvar esse código, ver depois, passar link para algum amigo seu e ver um pequeno tipo de aplicação bem simples que vocês criaram. Tá? Claro, aqui não está mostrando a parte de interação, quando o cara clica num botão ou algo desse estilo. Tá? Mas vocês vão conseguir interagir bem nesse tipo de código e ter uma primeira tela bem simples e rapidamente rodando no seu celular. Tá? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa visão geral aí do React Native. Tá? Em outras aulas eu vou falar sobre diferenciação do React Native CLI com a Expo e outros recursos, tá certo? E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Se inscrevam aqui no canal para ser notificado do próximo vídeo. Coloque no comentário se vocês têm dúvida, que tipo de assunto vocês gostam relacionados aqui ao React Native. Se vocês já tentaram usar o React Native antes, quais foram as suas principais dúvidas ou dificuldades. Não achei muito difícil fazer tal coisa usando o React Native. Então interaja aí nos comentários aí embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.